Saudações, senhoras e senhores, aqui é o Dan, de volta hoje com mais um vídeo. Hoje vamos aprender a desenhar olhos. Muito bem, senhoras e senhores, dessa vez então vamos direto ao ponto, né? Vocês podem ver aqui que eu já tenho um retângulo marcado aqui no centro do papel. Esse retângulo aqui, se você quiser seguir as mesmas medidas que eu, ele tem 15 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. Não precisam ser exatamente essas medidas, mas é muito importante que você tenha na largura o triplo da altura. E para facilitar a sua conta e o seu diagrama, é bom que seja um número múltiplo de 3, porque a gente vai dividir em 3 áreas, né? Então a gente tem a área do olho direito aqui, né, que fica à nossa esquerda, o olho esquerdo que fica aqui à nossa direita, vai ficar nesse outro quadrante, e a distância entre um olho e outro, ela vai ser exatamente igual à largura de um olho. Por isso esse espaço aqui é muito útil para a gente poder fazer esse diagrama. Então vamos lá, vamos começar. Aqui no centro, né, eu fiz uma marcação aqui de 1 centímetro a partir da metade aqui, tanto na vertical quanto na horizontal, de modo que a gente possa traçar a íris, né, que é um círculo que nesse tamanho aqui que a gente está fazendo, ele vai ficar com cerca aí de 2 centímetros de diâmetro. Vai ficar bem no centro aqui de cada um dos olhos, né? A gente vai desenhar os olhos da maneira mais simples possível. Hoje eles vão então estar olhando de frente para a gente, né? Mas vão ser olhos com proporções realistas. Não vai ser exatamente um olho totalmente realista, porque se envolveria também um acabamento que hoje a gente não vai ter tempo de aprender, de mostrar no vídeo inteiro, né? Senão o vídeo fica muito longo. Mas a princípio, então, a íris aqui no centro e a pupila bem no centro também, uma bola menor, né? Um círculo, melhor dizendo. E esse círculo, ó, vai ter mais ou menos meio centímetro de diâmetro, né? Bem no centro. Quem quiser usar a régua aí para poder marcar, fica à vontade, mas no olhômetro mesmo, ó, dá para ter uma noção boa, né? Não precisa ficar exatinho, não. Muito bem. Agora começa a parte divertida. Então, a partir aqui, né, do desenho que a gente fez da íris, o que a gente vai fazer? A gente pegando aqui um pouquinho para dentro, não exatamente, né, onde o quadradinho aqui circula, não, mas um pouquinho para dentro, a gente vai traçar um arco, ó, passando aqui, cortando, como se fosse a metade da distância aqui, entre a borda da íris e a borda da pupila. Começando nessa linha aqui de baixo. Quando você ultrapassar o limite da pupila, você vai descer na diagonal, bem para baixo, passando aqui, né, dessa linha intermediária aqui. Então aqui a gente já tem a demarcação da pálpebra superior. Do outro lado, a gente vai começar aqui de uma maneira um pouquinho mais arredondada, né, mais amendoada, aqui na parte de baixo, mas a gente vai seguir, ó, bem adjacente à íris na parte de baixo. E aí quase reto, quase paralelo aqui, né, à linha do quadrado lá de baixo. Depois que a gente ultrapassar a íris aqui, né, mais ou menos nessa mesma distância, a gente começa a subir também. A gente para aqui, porque aqui a gente vai fazer sinalização daquela, eu não sei como é o nome dessa estrutura, mas talvez seja a glândula lacrimal, não sei, né? Mas parece uma gotinha, né? Que se prolonga aqui. Do outro lado, a gente pode repetir também esse mesmo procedimento, né? Começando então aqui agora da extrema direita, né? A gente vai fazer um arco, de novo, cortar aqui o espaço, né? A metade do espaço entre a borda da íris e a borda da pupila. E aí prolonga esse mesmo traço e pouco depois de ter passado, né, da borda da íris aqui, a gente já começa a curvar para baixo. Do lado de cá, um arco também, só que dessa vez adjacente à borda da íris, talvez entrando aqui levemente, né, entrando um pouquinho nos seus limites aqui, começa a curvar para cima, mas antes disso a gente tem a gotícula ali, né? Vocês podem notar, né, que os olhos aqui eles não ficaram exatamente simétricos, exatamente iguais, mas não tem problema se o seu também não ficar, né? Porque
Os olhos humanos, na verdade, mesmo das pessoas que têm o rosto simetricamente perfeito, né, vai ter uma diferençazinha ou outra nos olhos e, na verdade, é o que dá personalidade para o rosto, né, o que deixa, né, o rosto das pessoas mais e mais interessantes. Muito bem. Agora aqui, voltando aqui para o olho direito aqui que a gente está desenhando, né, o olho que está à nossa esquerda, a gente vai fazer uma linha quase que inteiramente paralela à pálpebra superior. Só que ela vai ser um pouco mais distante aqui no começo, vai se aproximando, né? Você pode até se orientar, ó, pela borda, de novo, da íris, quando se aproxima mais, né? E aí depois, quando passar realmente desse cantinho aqui, você quebra essa linha na direção aqui para baixo, tá vendo? Ela também vai ser quase paralela a essa outra linha que a gente inclinou. Aqui é a dobra, né, da nossa pálpebra. Do outro lado vamos fazer a mesma coisa, vou fazer um pouquinho diferente só. Que é um arco, né? Um pouquinho para cima, bem leve mesmo, mas no restante a linha vai seguir mais ou menos paralela também à pálpebra, né, o cílio aqui superior, abrindo um pouquinho só aqui no final da curva. Agora aqui com a bordinha do quadrado aqui, né, do nosso retângulo grande, um quadrado de cada olho, claro, né, a gente pode agora fazer aqui a nossa sobrancelha. O topo desse quadrado, desse retângulo, vai indicar pra gente o topo também da sobrancelha. Então eu vou seguir aqui, ó, com essa linha, bem adjacente mesmo, né, venho paralelo aqui, até ultrapassar, olha só, a borda do quadrado. Quando eu ultrapasso a borda do quadrado, aí eu posso arquear para baixo. E paro antes, né, aqui do que seria essa linha da metade, onde a gente encontraria o outro olho. Um pouquinho abaixo, eu vou fazer uma linha mais ou menos paralela, né, um marco também mais ou menos paralelo, só que a diferença é que ele vai se aproximando mais do olho e se distanciando da linha de cima da sobrancelha. Depois de ter passado, né, daquele ponto da dobrinha da pálpebra, ele pode se encontrar com aquele cantinho ali do quadrado, né, ali em cima. E finalizar. Do outro lado aqui, mais ou menos a mesma coisa, né, só que eu vou começar agora da minha esquerda, né, da parte de dentro aqui do olho, bem próximo aqui, né, da dobrinha, da quina da dobrinha do olho. Em cima, bem rente a linha do retângulo. No finalzinho eu começo a me distanciar, né, fazendo um arco quase paralelo à dobra da pálpebra, mas vou parar um pouquinho mais distante. E vocês vão notar, ó, que se eu tenho aqui uma certa distância, né, à medida que eu curvo aqui, essa distância diminui em relação à linha que faz a dobra da pálpebra, né. Do outro lado, então, eu começo aqui bem rente, bem paralelo, mas eu vou me afastando também levemente, até chegar próximo aqui, nem me encontrar com a outra linha. Até aqui, tranquilo, né? Sem muito mistério. Muito bem. Agora a gente vai fazer aqui algumas marcações, né? Marcações de dobra de pele mesmo. Essa parte é totalmente opcional, né? Você não precisa desenhar essas linhas de expressão. Quanto menos linhas de expressão, né, você desenhar nos seus olhos, mais jovens eles vão parecer, né? Mas um pouquinho aqui não tem problema, né? Mesmo assim ainda vai ficar interessante. Aqui é só uma indicação mesmo, só para nos auxiliar depois com sombreamento, porque aqui a gente vai fazer aquela coluna, né, a ponte ali do nariz. E com isso a gente já praticamente terminou. Vou dar uma acelerada no vídeo só para desmanchar aqui rapidinho essas linhas guia e a gente poder ver um pouco melhor como os olhos estão agora. Muito bem, com o nosso desenho limpo, agora a gente pode começar a adicionar aqui os detalhes, né? Eu vou começar aqui por um que é bem fácil, bem divertido também de fazer, que é a sobrancelha. Qual que é aqui a dica? A partir da linha de baixo, né, você vai fazendo linhas verticais levemente recurvadas na direção do outro lado. Traços longos mesmo, né, decisivos. Procura não titubear muito, né?
sempre aqui seguindo mais ou menos uma inclinação que vai variar ao longo da sobrancelha. Que você pode arquear também um pouquinho para fora, né? E depois no sentido contrário. Usando as linhas do contorno aqui, né? Para se orientar. Outro lado, mesma coisa. Começa aqui da parte do meio, né? Da parte central do rosto e vai caminhando para a extremidade. Para deixar mais natural, né? O traço. Seguindo sempre esse caminho aqui. Parte desse ponto, né? Como se ele concentrasse ali o nascedouro dos fios da sobrancelha. Bom, com isso, pessoal, falta muito pouco agora. Agora a gente pode já partir para desenhar os cílios, né? E os cílios, embora sejam uma sucessão também de fios, né? Como no caso da sobrancelha, a gente, para não ficar muito falso, né? A gente deve só tomar o cuidado de não exagerar, né? Na curvatura dos cílios. Mas pode fazer de maneira bem consecutiva os arcos aqui, bem próximos mesmo, né? Quase que se sobrepondo aí uns aos outros. Só que quando vamos chegando próximo das extremidades, né? A gente fica mais visíveis ainda, ficam mais visíveis os cílios na parte superior. Até chegar aqui também ao outro lado. Na parte de baixo, a gente vai fazer uma linha bem de leve, paralela aqui, ó, à pálpebra de baixo, porque os cílios vão se conectar com essa linha. Dessa forma. Dependendo da pessoa, né? Os cílios na parte de baixo vão ser mais espaçados e também menores. Então não precisa dar tanta ênfase para eles. Óbvio que cada pessoa é de um jeito, né? E a gente vai ter pessoas aí com cílios longos também na parte de baixo. Mas para esse desenho de hoje a gente vai dar uma variada. Então os tracinhos um pouco mais espaçados, alguns podem se entrecruzar, né? Dessa forma. E aí a gente conclui, né? A pupila não precisa de muito mistério. Preenche de preto mesmo, aqui de lápis nem vou preencher tanto, porque depois a gente vai finalizar, né? Mas com a íris, a gente deve ter algumas atenções, né? A primeira delas, reforçar bem a linha aqui do contorno, ela precisa ser um pouquinho mais marcada, né? E na parte de dentro, a gente vai desenhar um círculo aqui, como se fosse um círculo aqui dentro. E um outro círculo próximo aqui da pupila. A gente vai fazer isso dos dois lados. E aí nesse espaço, né, entre esses dois círculos que a gente acabou de desenhar, a gente vai colorir sempre deixando mais escuro em cima. Procura fazer assim, né, os traços apontando para o centro. Então vai girando, né, o pulso, à medida que vai se afastando, mas quando você vai se aproximando da parte de baixo, você aumenta a distância entre os traços e diminui o tamanho também dos traços, né? Dessa forma. Então bastante próximo e aí vai se afastando um pouquinho e diminuindo também no comprimento, para simular, né, a textura que a gente tem ali na íris. Vou deixar um espacinho aqui marcado para poder desenhar o brilho em cada lado dos olhos. E aí, por enquanto terminamos, eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui só para finalizar, para ficar um pouco mais bonito. E aí depois eu volto com alguns recados finais.
senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo sobre como desenhar olhos. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês que têm não só assistido aos nossos vídeos, mas principalmente aqueles que se inscreveram. Recentemente a gente conseguiu atingir a marca de 1000 inscritos. Isso pode parecer pouco para alguns, mas é muito para mim. Então, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado por aqui o meu trabalho e, claro, obrigado a todos vocês que têm também me apoiado através da compra dos meus livros, como, por exemplo, a Lina, Samurai Boy, A Espada Celestial, Samurai Boy, O Ladrão de Javalis. E para todos aqueles que quiserem continuar acompanhando o meu trabalho, a gente vai agora participar da primeira edição digital da CCXP, a Comic Con Experience, que esse ano vai ser CCXP Worlds. Ao invés de um Arts Alley, vai ter um Arts Valley. E eu vou estar lá com os meus trabalhos e o lançamento mais recente do Samurai Boy. Então fiquem ligados aí para acompanhar. No mais, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.